nosso companheiro Marcelo para nos conduzir em prece. Pai infinitamente bom, espiritualidade amiga aqui presente, espiritualidade fraterna, pedimos muito aprendizado, muita força, muita fé e muito amor. Que a espiritualidade envolva nosso irmão em sua palestra, para que os seus conhecimentos, os seus ensinamentos possam fluir em nossos corações e nossas mentes, para que possamos cada dia mais caminhar na seara do Senhor. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de conhecermos essa doutrina maravilhosa e de mais um dia. Agradecemos a oportunidade da vida, do amor, da paz, da luz. Que tenhamos uma ótima noite de muitos ensinamentos e que esses ensinamentos possam penetrar em nossos corações e nossas mentes para que possamos executá-los, para nos tornarmos cada dia mais pessoas melhores, voltadas para os ensinamentos de Jesus. Ó Pai, espiritualidade presente, espiritualidade amiga, o nosso muito obrigado. E para a nossa noite de aprendizados nessa doutrina maravilhosa, que auxilia na edificação da nossa existência, a fim de lá fora podermos praticar tudo que aqui dentro nos é trazido. Nós temos a imensa alegria de receber novamente da cidade de Votuporanga, do Grupo Espírita Maria de Nazaré, o nosso querido Divaldinho Matos. Seja bem-vindo, Divaldinho. Fique à vontade. Boa noite para todos. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, permita-nos alcançarmos a própria paz. A doutrina espírita, ela alarga os horizontes da alma humana para o entendimento das leis que regem harmonicamente o mundo espiritual e nós, os encarnados. A doutrina traz elucubrações de alto nível para o nosso entendimento. Ela tem ofertado a cada um de nós o conhecimento, mas para tanto, haja visto que muitas agremiações espíritas ou de cunho religioso diferenciado adotam talvez o obscuro, o medo, a falta do entendimento das leis que regem a vida concernentes aos pactos, ao envolvimento com o mundo espiritual, ora vez inferior ou ignorante. Há determinadas regiões em Portugal que os centros são procurados por pessoas sofridas, como muitos de nós, e que alegam que alguém lhes fez um bruxedo, que alguém causou um mal para a pessoa. E eles acreditam, não só na cidade de Portugal, no país, como também em outros centros aqui no nosso país. Certa feita, estando em atendimentos na cidade de São Bernardo do Campo, os consulentes que vinham para uma consulta, todos queriam saber como vender uma propriedade, como vender uma casa, que mal estaria sendo feito naquela casa, ou que a pessoa recebeu um mal de outrem.
Então nós vamos observando que a falta do estudo doutrinário dá bom dia a cavalo. A pessoa perde a noção e ela fica insegura com determinados preceitos que são comuns no mundo lá fora e comuns naqueles que não acreditam em Deus, mas valorizam o demônio, entre aspas, dão valor ao capeta, uma figura criada, não existe, porque nós é que somos às vezes endemoniados com a nossa falta de educação, ou com a grosseria, ou com a intemperança mental, ou quando não damos uma resposta equilibrada, justa, merece. Então nós dizemos, o capeta me ronda. Não, é o seu mau equilíbrio que a pessoa tem e que muitas vezes ela se perde no marasmo dessas ideias. Então, o Livro dos Espíritos traz para nós toda uma estrutura. Eu passei duas, 549. Todo mundo sabe que o Livro dos Espíritos, ele tem 1018 questões, pergunta e resposta. Todo ele elaborado, uma pergunta, uma resposta. É uma obra monumental. Quem não leu, perde a oportunidade de o ler. Quem não estudou, perde a oportunidade de ganhar conhecimento, alargar horizontes, porque o mundo inteiro deseja ter esse conhecimento que corrobora com a ciência atual da época. Então vale a pena para nós neófitos o entendimento. Allan Kardec pergunta para os espíritos: há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os maus espíritos? Até o codificador queria saber, existe algum trabalho, alguma concordância, um compromisso com esses espíritos? Não há pactos, mas uma natureza má simpatiza com espíritos maus. Entendamos que não existe. Mas aqui nesta casa, como em outras casas, eu me lembro na época do seu Raimundo, que estive na inauguração do centro. Estando aqui, muitas pessoas procuravam o Raimundo para dizer que alguém tinha feito um mal feito para ele. Nem era aqui, era na residência do seu Raimundo, que eu também participava lá. Então, nós vamos observando que é uma preocupação. Ora, Allan Kardec fora chamado por um fazendeiro para olhar a sua fazenda, porque as vacas estavam morrendo e ele, o fazendeiro, acreditava que alguém tinha feito um mal feito com as vacas dele. O Kardec disse ao fazendeiro: nós, os bons espíritos e nós, não tratamos de questiúnculas de ordem material. Nesse exato momento, o Espírito São Luís, que coordenava a obra, disse: pode propor a pergunta à mesa que nós iremos responder. E aí o Kardec colocou a pergunta à mesa: se havia alguém feito um trabalho, um mal feito, para que as vacas daquele senhor fossem morrendo uma a uma. E o espírito de alta envergadura moral vem e escreve. Está no Livro dos Médiuns. Nós aconselhamos o amigo a ser menos sovina, porque não deseja gastar dinheiro com os veterinários. O seu curral está infectado, morrem as vacas por isso. Vedes como que é? Em tudo a doutrina espírita ela esclarece, ela orienta.
dando iluminação. Quando o indivíduo acha que alguém lhe fez um mal feito, e ele vai de rolo em rolo até perder tudo, porque primeiro passo é observar a sua administração. Se ele não fosse munheca de porco, mão de vaca, ele teria gastado com um bom veterinário, teria suprido a deficiência que era uma infecção com as vacas, e as vacas não teriam morrido. Então é preciso que nós estejamos antenados. Em Votuporanga fui chamado por um amigo que tem uma loja, que a loja dele estava de mal a pior e que o olho gordo estava ali em cima e que havia alguém fazendo alguma coisa para ele. Católico, apostólico romano, porque o católico, nossos irmãos, acreditam em mal feito. Nós acreditamos em Deus. Estamos com Deus, ponto final. No entanto, a firma dele, eu fui para ensiná-lo a fazer uma oração, ele, e preparar o dia. Ao chegar na firma, a luz era péssima, sem claridade, o visual do balcão de roupas era péssimo, o mostruário era pobre, sem vida, sem chamativo, e eu disse a ele: olha, sua loja está um desastre, mas falta um decorador, falta iluminação, falta um ambiente gostoso. As suas funcionárias, aquelas ali, estão desanimadas e desmotivadas. Então é esse o problema seu. Pinta a loja lá na frente de vermelho para chamar a atenção, escreve em amarelo. É preciso trazer vida. As pessoas, quando passam, dizem: nossa, que vermelho bonito. Olha, dê uma olhada naquela decoração, e nós temos vontade de entrar na decoração. Uma pessoa, um ser humano, uma mulher principalmente, hoje tem os metros sexuais, o homem que se pinta, que se arruma para sair com a sua esposa, não é com o namorado não, com a esposa. Isso é usual entre os homens hoje modernos. A mulher sai, se ela estiver com a cara lambida, sem um batom, sem um blanche, sem fazer as sobrancelhas, sem arrumar os cílios, sem botar um belo batom da L'Oréal, ou seja lá de quem quiser, as pessoas olham e dizem: você está doente? O que foi? Você está desanimadinha? Não, é que falta os aparatos femininos para dar um tchan. Qualquer pessoa vê isso. Então, nós temos por dever estar ressaltando aquilo que realmente anima, dá vida. E a pessoa, se você fizer, você vai ouvir o seguinte: nossa, como você está bem, como você está ótimo, que bom vê-lo assim, expansivo, alegre. Então, é necessário que nós nos lembremos de Cristo, Jesus de Nazaré. Regozijai-vos todos vós, tendes alegria, tendes bom ânimo. Então isso é presente na vida de todos nós. Uma pessoa maldosa, de natureza má, ela simpatiza com espíritos doentes, maldosos, raivosos. Livro dos Espíritos. Os espíritos, nos vendo felizes, querem arrumar a nossa infelicidade, criando uma celeuma, criando um problema, porque eles só se vão comprazer. Eu tenho a impressão que vai ter que baixar o som um pouquinho, está muito alto, o meu. Tá bom? Tá bom lá atrás? Então pode deixar. Eu estou aqui achando que está muito alto, que hoje tem um trombone. Então, essa natureza má simpatiza-se com o outro. E o espírito do outro lado, em nos vendo alegre, fanfarrões,
sempre querem causar um problema para desestimular. Então é preciso estar antenado na alegria. Um centro onde você entra, todo mundo diz: boa noite, como vai você? Tudo bem? Quer dizer, é um desastre, dá um desânimo. E isto não é virtude. Centro espírita, que está escrito silêncio é oração, é mentira, não é. Diz Emmanuel num livro dele, chamado Teu Irmão, o teu silêncio, diz ele, faz mais barulho que uma trovoada inteira. Porque a pessoa está quietinha, parecendo um anjinho, mas a cabeça está onde não deve. Onde não deve, onde não deveria. É problema da pessoa, mas é verdade o que Emmanuel disse: o teu silêncio faz mais barulho que uma trovoada inteira. Então é preciso que nós façamos em revista a nossa vida, porque a nossa pureza ou a nossa evolução não está no silêncio, está na alegria, no contágio, na fraternidade, no cumprimento, no desejo a outrem, na confraternização, na medida. Ninguém vai passar da medida, chegando aqui à frente, como fazia o falecido Chacrinha: vocês querem bacalhau? E joga bacalhau. Não dá, assim também não dá. É isto que não é o que é o extrapola. O Chacrinha era assim. Certo? Uma natureza má simpatiza com outra natureza má. Eu vou pular porque senão nós vamos ficar aqui a noite toda. É o estudo de 1 hora. E o pessoal daqui a pouco está tudo dormindo. Olha só, 550. Qual seria o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais certos indivíduos afirmam terem vendido sua alma a Satanás em troca de alguns favores? Até hoje, há pessoas que vão para as determinadas filosofias religiosas, conceitos filosóficos, para fazer um trabalho e vendem a alma supostamente àquele momento que estão vivendo. Todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral, e o vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Tudo tomado ao pé da letra, nós não vamos a lugar nenhum. Tem que ter o espírito do ensinamento, não a letra. Essa é uma alegoria que pode explicar assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para dele obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer neste mundo, e sofrerá as consequências disso na vida futura. Ora, cada um de nós é dotado do livre arbítrio. Eu construo a minha vida, você, o jovem, constrói a vida, a mãe faz a vida. Cada um de nós é autor da sua felicidade ou da sua desdita. Ah, mas o outro toma conta da sua vida. Eu tenho que gerenciar a minha vida. Paulo, o apóstolo, vô-lo disse: dê conta da tua administração, da tua vida. Ah, mas e a minha mulher, o meu marido, a companhia afetiva que eu tenho? Ele cuida dele, eu cuido de mim. Se nos entendermos, se conversando nós chegarmos a um denominador comum, nós passaremos a viver melhor. Agora, eu querer que o meu marido seja feliz como eu sou, é ignorância, porque ele não é o Divaldinho. Eu, o Divaldinho, estou feliz. Ele precisa acompanhar, é dialogando, é falando, é conversando, é encontrando um patamar que nos una no entendimento. Eu gosto de pescar, minha mulher de bailar. Ela vai um dia pescar comigo e eu vou bailar com ela uma semana inteira.
Pronto. Que bailar é mais gostoso que pescar, mas tem gente que pesca uma semana, vai bailar um dia também. Pronto. Então a vida é feita de acertos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Aí nós vamos construir uma vida melhor. Desta forma é que se quer dizer que vendeu a alma ao capeta. É uma bobagem que não tem tamanho. Isso é o Kardec colocando para nós. Livro dos Espíritos, Poder Oculto, Talismã e Feiticeiros. Vamos ver. O Livro dos Espíritos é magnífico. Tereza, quando vocês estudam aqui o Livro dos Espíritos? Não ouço você. Ótimo, tem que estudar. Isso. E tem que colocar estudos e estudos. O povo que não vai fazer, quando chegar na vida espiritual, nunca vai poder dizer: Tereza não nos deu estudo, culpada é ela. Ela tem que estar com a consciência tranquila, senão ela pega um rabeira lá no inferno. E por isso que nós, diretores de uma casa, somos responsáveis pelo centro, responsáveis pelo desenvolvimento do frequentador, responsáveis pela falta de orientação doutrinária para com o público. Então é importante a função, é muito bom. Livro dos Espíritos, 551. Kardec pergunta: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer mal ao seu próximo? Não. E por que é que os espíritas saem do centro para ir na benzedeira para saber se o marido está traindo? Porque não cuida dela, não se arruma melhor, não troca a camisola, não põe um baby doll bonito. E aí ela fica achando que com bob na cabeça, sem esmalte, sem batom, sem um perfume, e o maridão vai olhar para quem? Para a vizinha. Então é preciso que nós nos cuidemos e confiemos em Deus. Não tem cabimento crer que alguém, os espíritos superiores, no comando de nosso Senhor Jesus Cristo, vem e coloca: não, Deus não o permitiria. E por quê? Porque nós somos perfectíveis do erro. Mas é preciso que nós mudemos. Ninguém faz mal. Eu tenho cuidado, eu vou sair daqui a pouquinho para ir embora, tenho que chegar perto do carro, ver se ninguém está ali no carro. Tenho que tomar cuidado com o encarnado. O desencarnado não nos faz nada. Ah, mas o meu primo foi obsedado. Foi porque ele devia a lei de Deus. Ele e o espírito que o assediou estavam em conúbio. Ele oferecia a bebida e o desencarnado gostava de beber. Os dois são doentes. Os dois devem ser tratados. Ah, mas o outro tem um vício, ele é nervoso, tem que ser tratado, porque o nervoso oferece campo ao espírito que o espreita e o ataca. Quando ele der uma cólera, o espírito aproveita disto. Quem é que deu a oportunidade? O encarnado. Ah, mas não foi ele? Não, ele aproveitou do momento em que você estava na ira e acionou o mecanismo. Então é interessantíssimo. 552. Allan Kardec pergunta: que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Na antiguidade, quem lê o livro Paulo e Estevão vai ver que alguns bruxos, chamados bruxos à época, que eram chamados hereges, que eram mortos, queimados, eles faziam poções químicas, alquimia, misturando determinados venenos, plantas, que matavam o outro. Mas isso é uma ciência. Se você tomar um remédio psicotrópico ou barbitúrico fora da medida, você pode ter um choque anafilático, pode ter uma parada cardíaca e morrer.
Então, qualquer um sabe disso. Agora, o que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Opa, tem que voltar. O dedinho aqui no pretinho. Opa, é duro ver aqui, achei. Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso se o próprio espírito for mau. Nesse caso, poderão ser circundadas por maus espíritos. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Mal analisados, mal observados por nós. O médium de cura, que é famoso no Brasil inteiro, vários médiuns de cura, não precisa mandar a mulher abaixar a roupa para apertar a mama da mulher, porque ele não aperta a região prostática do homem. Por que quer apertar a mama da mulher? Então, qualquer pessoa que estuda a nossa doutrina não vai atrás de médiuns ou de curandeiros ou de pessoas desavisadas com um suposto poder magnético de que vai ajudar e vai colocar a sua coluna no lugar. Quem põe coluna no lugar é ortopedista, é osteopata, que cuida da coluna. Por que Deus deixa o indivíduo levar 9 anos, 7 anos para tornar-se médicos? Para quê? Porque ele acha bonitinho? Não, é para que nós possamos consultar. O centro espírita tem a finalidade de cuidar da alma. A alma o que é que precisa? Reforma, melhoria, educação, comportamentos. A alma precisa de serviços no bem, que é o que cura o indivíduo. Uma sala de costura onde as mulheres bordam Richelieu, Rococó, Vagonite, Ponto Cruz, Crivo, Bilro, fazem trabalhos manuais de bainha em fronhas para vender no final do ano, onde fazem a confecção das roscas, dos pães, dos biscoitos para poder vender, fazendo doce, e os homens pagam para as mulheres virem ajudar, porque vale a pena. Ela fica mais calma, mais dócil, quando está trabalhando nos serviços do bem, certo? Vamos andando, porque a noite é longa. Qual pode ser o efeito de fórmulas e de práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Quando chega o primeiro dia do ano, o que é que faz? Todo mundo quer botar um patuazinho de romã na bolsa, quer pular 7 ondas, quer pegar 7 grãos de lentilha. A lentilha é boa, cozida, com bacon, é uma maravilha. Você faz um prato, uma iguaria belíssima. Quer fazer uma ijadra, um prato turco, é com lentilha e cebola, dourada no azeite, é um espetáculo. Agora, comer lentilha, comer ervilha, pular 7 ondas, não vai virar nada. É superstição. Ah, mas o povo fez. Ótimo. Se você quer fazer e sente segurança e bem, ótimo. Minha mãe tinha romã na bolsa. Ficava melado, mas o que eu vou fazer? Mãe queria, põe romã na bolsa. O que deu a romã? Nada, morreu já faz tempo. Ganhou dinheiro? Não, nunca ganhou 1 centavo a mais do que foi necessário. Não teve problema de ciático, de coluna, teve tudo que pensou. Pronto. Então, tudo isto é preciso uma análise. Olha só, o de as tornar ridículas, se são de boa fé, no caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanices.
Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Dr. Bezerra de Menezes estava numa sessão mediúnica doutrinando os espíritos. Dr. Bezerra tinha uma renca de filhos e tinham 2 filhos, um alcoólatra e o outro obsedado. E o obsessor, na reunião mediúnica, disse para ele: não precisa gastar as suas palavras. Eu sei quem é seu filho. Ele que me alimenta. Mas eu vou deixá-lo pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua devoção à causa que você faz. Por isso eu o vou deixar. Mas não é por méritos dele, é pelo seu mérito. A hora, pronto, acabou. Então não adianta um rosário em cima da cama, não adianta evangelho na porta de entrada da casa, aberto no capítulo X ou Y, não resolve a Bíblia aberta para nada. Os espíritos riem à gargalhada, isso não espanta. O que espanta é a nossa conduta moral, é a nossa forma de ser, é a nossa forma de estar. Meu amor, o que foi, meu bem? Você poderia trazer-me uma xícara de chá? Ora, querida, que chá que você quer? Diga que eu te levo. É isso sim, vai valer a pena. Isto é ótimo. Agora, meu amor, você me traga um chá, querido? Vá dar uma curva, mulher. Vai levantar daí da cadeira e vai você fazer. Eu estou muito preocupado com o jogo. Não vou pegar nada, bruaca. Aí está a força negativa que agirá tranquilamente na pessoa. Então é preciso que nós aprendamos com isso, senão não vamos a lugar nenhum. 553A. Certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? Sim. Tendes espíritos que vos indicam signos, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis aquilo que chamais conjuração. Mas ficai bem seguros de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Por exemplo, Maria Bethânia, que é uma das atrizes, uma da cantora mais fantástica que eu já vi na vida, Maria Bethânia. Ouça um show dela no YouTube, é por demais da conta. Mas ela não entra no palco sem o pactuar que os espíritos do orixá lhe deram. É a crença dela, é a devoção dela. Agora, nós, os espíritas, não precisamos vestir uma túnica, uma bata, não há necessidade de um ritual. Há centros espíritas que eu, com todo respeito, que eu estive em Portugal agora, em janeiro, tem uma santa, maior do que eu, de barro, num pedestal. Os nossos irmãos deste centro beijam e põem a mão no pé da santa. O que fazer com um país que é eminentemente católico? Tem que respeitar. Respeitar cada um segundo a sua crença. São centros pequenos que falta o estudo e o entendimento. Como é que muda a cabeça de um homem de 80 anos, de uma mulher de 89? Não muda, nós temos que compreender, porque isso é o de somenos importância. Agora, um orador do nosso país, um jovem de 20 aninhos, foi chamado para uma live agora recentemente, manda a caridade não dizer o nome. Ele entrou, cumprimentou uma simpatia, bonito o garoto, e fez a persignação, que é isso daí não é nosso, é da Igreja Católica, que nós temos que respeitar, mas não é para o nosso uso. Não é para o uso do católico, persignar-se.
quer dizer benzer, então isto tudo nós temos que aprender com a nossa doutrina, que é eminentemente extraordinária. Ela orienta, ela esclarece, ela cria condições para todos nós, para nos tornarmos melhores do que ontem fomos. 554. Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo a que chama virtude de um talismã, não pode, por essa mesma confiança, atrair um espírito. Por que então que o pensamento age? O talismã não é um signo que ajuda a dirigir o pensamento? A nossa irmã Maria Bethânia, ela, na sua devoção, ela acredita. Se ela entrar sem o talismã, ela fica perdida. Então o talismã nada mais é que para ela um amuleto que ela precisa. É como a placa, a dentadura na boca de quem não tem os dentes mais. Se ele colocar a dentadura, ele come melhor. É um adereço, não tem como. Então é preciso que nós entendamos e respeitamos. Respeitar o outro é dos espíritas, que não criticam nenhum culto religioso, não temos nada contra nenhuma religião, todas são eminentemente maravilhosas, mas tem gente que acredita, ponto final. Então tem que ser respeitado. Nós temos que respeitar. Ah, mas os outros não nos respeitam. O problema é do outro. O nosso é de respeitar qualquer indivíduo, qualquer religião. Isso é verdade. Mas a natureza do espírito atraído depende da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é difícil que aquele que é tão simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Qualquer que seja o caso, isso indica estreiteza e fraqueza de ideias que dão aso aos espíritos imperfeitos e zombadores. Então depende da pessoa, depende da intenção. O que precisa é propósito sincero. E Maria Bethânia, quando entra no palco, ela tem um objetivo. É a música, é a canção, é levar a alegria ao outro, e ela precisa, na sua crença, daquele amuleto, e ela é acompanhada pelos espíritos com os quais a protegem, não? Mas é preciso que ela entenda isto desta forma. Agora nós, os espíritos, espíritas, que estamos aprendendo, que estamos entendendo, não precisamos mais disso. O nosso querido e saudoso amigo que eu mencionei aqui, eu vi ele tirando verrugas com toicinho. Na época, eu estou com 71 anos, na época não tinha recurso, era pouco recurso. As pessoas da favela iam procurar o seu Raimundo e ele passava na verruga gordura de porco. E a verruga caía, ou deixava um pedaço de toucinho lá. Mas o magnetismo dele, hoje em dia, qualquer verruga você leva no médico, ele queima com um bisturi, vai fazer exame para ver se é câncer ou não. Vê que facilidade? Tudo isso é importante. Mas a época do Raimundo era esta. A época do Divaldo Pereira Franco, que conta esse mês de maio agora, dia 5, com 98 anos de idade, os espíritos apareciam lá para eles e dizia: estas plantas pode fazê-las refogada com alho e cebola e sal, que é um excelente alimento que contém ferro para as crianças. Eles não sabiam, e os espíritos, mas era aquela época. Hoje você não vai ficar ouvindo espírito que aquela mata serve para comer. Nós temos barrotados de verdura em todos os sentidos. Então é preciso analisar, é preciso ponderar, para vivermos até melhores. 555.
Que sentido se deve dar ao qualificado de feiticeiro? E os espíritos respondem: esses aqui chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, que possuem certas faculdades, como o poder magnético ou a dupla vista, como fazem coisas que não compreendeis, as julgais dotadas de um poder sobrenatural. Vossos sábios não passaram muitas vezes por feiticeiro aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu muitas fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento esclarecido dessas duas ciências, que se resumem numa só, mostrando a realidade das coisas de sua verdadeira causa e o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível e o que está nas leis da natureza, e o que não passa de uma crença ridícula. Ora, quem se lembra dos bandeirantes quando apanhavam água do rio? Não, jogavam o álcool, que era conhecido nosso à época, e botava fogo, fazendo com que os indígenas pensassem que aquela água ela iria pegar fogo, e os índios davam tudo em troca para eles. Era apenas álcool que os índios desconheciam, como muitos de nós também, quando na nossa época de procurar as ditas cujas chamadas benzedeiras, não tínhamos a ideia do valor do magnetismo, né? O poder do magnetismo que operava verdadeiros prodígios. Se você for à Inglaterra, você está na rua, você pode fazer uma imposição para uma dosagem de magnetismo na pessoa e paga, porque ela trabalha com magnetismo. Ah, mas isso daí ela não é dela, é magnético, é carnal, ela tem uma dosagem alta de magnetismo. Ela levanta a mão, dá uma dose para o indivíduo, e o indivíduo vai embora e paga tantos euros pela dosagem do magnetismo. O passe é dar de graça o que de graça nós recebemos. Certas pessoas, Allan Kardec continua perguntando, certas pessoas que têm realmente o dom de curar por simples contato, o poder magnético pode chegar até isso, quando é secundado pela natureza de sentimento e um ardente desejo de fazer o bem. Porque então os bons espíritos auxiliam. Não é necessário desconfiar da maneira porque as coisas são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiastas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É necessário também desconfiar dos relatos interesseiros por parte de pessoas que exploram a credulidade em proveito próprio. Fernandópolis, mais da metade já foi a Votuporanga na dona Adelarzio, a mulher do algodão. Pagam lá R$50, mas não dão mensalidade no centro de jeito nenhum. Mas pagam a Adelarzio, benzedeira, que não tem um fenômeno real, um fenômeno que vale a pena, mas ajuda e estimula dentro do seu trabalho as pessoas a procurarem uma religião, porque as pessoas veem um fenômeno que ocorre lá, ocorria, é diferente. Mas é a vida, e a pessoa acredita que tirou uma tripa do cérebro. O cérebro não tem tripa. Então a pessoa acredita, é a sua crença, é a necessidade da pessoa. Tem uma fita amarrada, uma meia de mulher, dessas que é fininha para a pele, e tem 8 nós. Ela fala para a pessoa, o senhor não vai casar enquanto não desfizer o nó, jogar na água corrente. Ele desmancha o nó, nunca mais casa também. E é assim. A crendice popular, a pessoa acha. Eu levei lá o professor Henrique Rodrigues, que veio de Belo Horizonte com 2 cientistas, hospedaram em casa e pediu para eu levar. Eu levei. Eu conheço a dona Adelarzio desde 1970, e lá eles tiraram
pediram, um repórter pediu e o cientista alguma coisa para o Brasil. De repente ela entregou para ele uma coisa que ninguém sabe o que é, e aguardamos. No final ela abre, estava cheio de grama. E que definição que a senhora dar-nos há? Ela disse: o Brasil vai pastar a vida inteira. O Brasil é maravilhoso, é um país lindo, fantástico, nunca vai pastar. Então é falta de seriedade. É um espírito pseudo-sábio, ignorante, que dá respostas à população que queira ouvir bobagem. E ainda paga para ouvir. É lindo isso. A última pergunta, se não falha a memória. A bênção e a maldição pode atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode nesses casos haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus. E como acréscimo de prova para aqueles que a sofrem, de resto, mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. A justiça da lei de Deus, ela é impecável. Meus amigos, Chico Xavier ficou doente, o povo ficava na rua, amontoado em camas, orando para ele não morrer. Morreu. O Divaldo Franco está para morrer. Fica todo mundo rezando, o mundo inteiro pedindo oração. Vai morrer. É natural. Ele com 98 não aguenta mais nada. Ora, meu Deus, está cansado. Vai morrer. Minha mãe, eu jamais queria que morresse, morreu na minha mão. Jesus Cristo morreu aos 33 anos. Ninguém ficará para contar a história. Os nossos corpos são diferenciados. Agora, uma pessoa má, eu odeio a minha sogra. Eu sou encalhado, solteiro, hein? Não tenho sogra, mas odeio a minha sogra. E minha sogra me odeia. Pau a pau. Qualquer coisa entre nós pega. Mas é a energia negativa, é o ódio que impera entre nós, ignorância, mas nada além do que Deus possa permitir, nada. Tudo está escrito na lei de Deus. Agora, o que nós nascemos para ser felizes, para aprender a conviver, que o Senhor da vida nos abençoe e nos dê paz ao coração. Muito obrigado. Vamos convidar os nossos companheiros passistas a tomarem seus lugares, a fim de que possamos receber essa troca fluídica, beneficiada pelas mãos benditas da espiritualidade superior, nessa troca magnética que nos conduz ao equilíbrio físico, emocional, espiritual, acerenando-nos, nos renovando. E para este momento, convido o companheiro Divaldo para nos auxiliar em sua condução de prece. Meigo amigo Jesus, nesse exato momento, Senhor, diante do momento mais importante, o estudo de nossa doutrina, agora, Senhor, que estamos envolvidos com o pensamento harmônico nas vibrações individuais, nós queremos orar, rogar a Jesus de Nazaré, a obra da espiritualidade maior que nos envolva, que os nossos pensamentos busquem
o amigo espiritual, o benfeitor amigo, e crendo que o passe nesse momento é para cada um que está aqui. Não é para o meu marido que ficou em casa, não é para a minha mulher, não é para um familiar, é para mim. Eu necessito do passe. Recebamo-lo, abrindo o pensamento e dizendo ao Senhor da vida: Senhor, coloco-me em tuas mãos, abra-me os horizontes da alma, a fim de que absorva a energia balsâmica, a fim de que eu receba, Senhor, os fluidos necessários à minha reestabilização. Permita que tudo aquilo que eu for fazer, eu consiga, Senhor, ter o amparo da espiritualidade amiga, do benfeitor amigo que me assiste, dos espíritos em nome do Senhor que acorram envolvendo a minha alma necessitada. Onde quer que eu esteja, onde quer que o meu coração possa vibrar, eu consiga receber as energias salutares do bem, do amor e da verdade. E nessa continuidade, no envolvimento de balsamizar as águas, transformando-as em medicação, impregnando-as de medicação, para que cada um que a for tomar, sinta-se ungido pelo Espírito de Deus, o nosso Pai, sob a égide amorável das entidades amigas desta casa, o nosso querido irmão, o senhor Raimundo, envolvido, cujos pensamentos pululam em todo o ambiente. É, pois, em seu nome, Senhor, sobre a bênção candorada da ternura, sobre o estudo nobre de nossa doutrina, que os horizontes se abrem, permeando-nos uma possibilidade ainda maior de trabalharmos, entendendo os meandros da lei de causa e efeito que irão fortalecer-nos para os evos afora. Guarda-nos de volta aos nossos lares, refeitos pela noite, e agora oramos em favor de todos aqueles que o nosso coração permeia, rogando bênçãos e iluminação. Se conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Agregados em novos saberes, renovados nos fluidos, direcionamos ao nosso companheiro Divaldinho a nossa gratidão. Agradecemos por nos ensinar, por nos direcionar. Agradecemos a essa casa de luz que nos acolhe, nos renova. Que a nossa semana seja uma semana abençoada, cheia de olhares renovados, as oportunidades que a vida nos traz, para colocarmos sempre em prática tudo aquilo que vamos aprendendo, assentando em nosso íntimo e pouco a pouco já participando, agindo e percebendo o nosso caminho de evolução e ascensão. Que sejamos todos abençoados. Hoje, a nossa saída será pela porta de entrada, nossa água fluídica está ali à disposição, e tenham todos uma linda semana.